Acho que agora está gravando. Pois é, vamos lá. Então vejam só, eu tenho duas premissas. Isso significa, pessoal, quando eu digo que P1 é essa premissa, você já tem que partir do princípio que ela é verdadeira. Eu digo que P2 é uma premissa, eu tenho que partir do princípio que também ela é verdadeira. Agora, eu não sei ainda se isso aqui é verdadeiro, se essa premissa é uma interrogação. Tá? Eu quero, justamente é isso que eu quero provar, trabalhar nesse problema. Eu quero deduzir que a partir dessas duas considerações, essa também é. Tá certo? E aí nós vamos usar justamente as regras que nós vimos nas aulas anteriores. Antes de eu usar a regra, uma outra observação é que você pode usar a tabela verdade. Você pode construir a tabela verdade dessa proposição P1, fazendo P ou Q e R. Construir também na mesma tabela verdade uma outra coluna com essa segunda proposição. E você pode verificar as linhas onde ambas são verdades e olhar se o P ou S, que é a conclusão, se ela também é verdade. Ou seja, você vai olhar se eles satisfazem uma implicação lógica, tá? Então eu posso, uma solução é construir a tabela verdade, ó. Ou seja, eu boto aqui o P, o Q, o R, o S. Vejo todos aqueles casos, V aqui seriam, como são 4 proposições, dariam 2 a quarta, dariam 16 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí teriam mais 8 casos falsos. E aqui eu espero que você esteja entendendo o que eu estou fazendo. Aí seriam 4 verdades aqui, 4 falsos. Ó. Aí aqui seriam 2 verdades, 2 falsos. Aí eu teria que chegar, preencher as 16. E aqui seria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí eu olhar cada uma das proposições, o P1, o P2 e aqui o meu P3, que é a minha conclusão, óbvio. E aí eu analisaria linha por linha, todos os casos. E aí ia montar minha tabela verdade. Ver onde é V, F, V, F, V, F. E aí eu olharia onde o P1 é V e o V2 também é V. E olho se o P3 também é V em todos os casos. Caso sejam tudo verdade, eu chego à conclusão que P1 e P2 aqui, ó, são uma implicação lógica com o P3. Tá? Ou seja, esse cara, essa primeira premissa e essa segunda, sempre que elas forem verdade, significa que eu posso concluir que P ou S é verdade. Porém, pessoal, o uso da tabela verdade é extremamente exaustivo, quando na prática, quando eu tenho, por exemplo, 5 proposições, a minha tabela verdade já vai ter 32 linhas. Se eu tiver 6 proposições, a minha tabela verdade vai ter 64 linhas. Tá? Espero que vocês estejam acompanhando o curso. E nem sempre a tabela verdade ela é prática. Então, a tabela verdade ela serve para provar tudo, mas a gente quer desenvolver em vocês uma outra habilidade agora, que é a habilidade de fazer deduções lógicas a partir de premissas, sem precisar usar a tabela verdade. É isso que eu vou fazer agora com vocês. Então vamos lá, deixar de conversa. Primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo o que nós vimos nos vídeos anteriores, é listar aqui, ao longo de uma vertical aqui, ó, por exemplo, esse traço aqui eu coloco mais para servir de guia, mas não é para indicar que ela é uma vertical. Mas eu vou ter, a minha primeira, eu vou, por exemplo, enumerar em linhas para ficar mais fácil. Primeiro eu vou descrever as minhas premissas. A minha primeira premissa é essa aqui, é P ou Q ou R. É a primeira premissa. A minha segunda premissa é P. Ah, obrigado, Janete. Que é um I, né? Muito bem. No vídeo eu fui assistir os vídeos, depois eu verifiquei que às vezes eu escrevo uma coisa e falo outra também, apesar de que eu sempre me corrijo na frente, mas escrever, raciocinar e falar ao mesmo tempo eu me atrapalho. Qualquer coisa, Janete e todos, fiquem à vontade para me corrigir, por favor. A minha segunda premissa é P ou
Q implica S, né? Bom, e aí eu vou aqui agora, ó, a partir dessas duas premissas, eu vou tentar chegar ao meu P ou S, tá? Ó, aqui, ó, eu vou tentar chegar a esse resultado. Então, primeiro, o que eu quero fazer, e isso aqui requer um pouco de prática, isso não é de imediato, tá? Só para deixar vocês tranquilos. Quanto mais vocês forem praticando, mais vocês vão enxergando. Então, o meu objetivo agora com esses exercícios não é nem que vocês vejam o óbvio de cara, mas que vocês entendam a resolução desse problema, vocês sejam capazes de reproduzi-los e vocês também devem atentar para as regras que nós vimos. As regras de eliminação dos conectivos, as regras de introdução dos conectivos e aquelas outras regras derivadas que nós vimos nos vídeos anteriores. Tá? Bom, então, vocês vejam que eu quero chegar em algo que envolva P aqui ou S. Tá? Então, a partir daqui, eu vou ter que usar as regras dos vídeos anteriores para eu tentar desenvolver essa conclusão. Então, por exemplo, na linha 3, ó, já faz parte da minha dedução lógica. Eu posso, por exemplo, deduzir a partir da linha 1, ver se vocês concordam, uma propriedade que nós vimos no vídeo anterior, que ela chama de distribuição. Por exemplo, eu posso distribuir o meu ou aqui, ó, a minha disjunção, para dentro desse parêntese. Tá? Então, por exemplo, eu posso distribuir aqui, ó, P ou Q e P ou R. Ó, P ou R. Ó, P ou R aqui. Ó. E o E aqui que fica aqui fora. Ó, tá? Então, vamos botar os parênteses aqui. Então, para ficar claro para vocês, o que é que eu usei aqui? Deixa eu escrever em texto, fica melhor. Eu fiz aqui, ó. Essa foi a distribuição, né, em 1, na linha 1. Só para deixar claro para vocês o que é que foi usado aqui. Ó. Foi a distribuição em 1. Essa regrinha da distribuição está em um dos vídeos. Tá? Eu, inclusive, vou passar para vocês, essa semana, daqui para amanhã eu passo no grupo. O próximo trabalho eu quero que vocês provem todas aquelas regras. E ali sim eu vou pedir para vocês usarem a tabela verdade para provarem aquelas regras. Agora, para a gente resolver problemas como o que eu estou fazendo, eu não vou querer que vocês usem a tabela verdade. Eu vou querer que vocês usem as regras dos vídeos. Tá? Então, resumindo, as regrinhas, algumas eu até argumento lá. Eu vou querer que vocês provem e vai ser a próxima lista de vocês. E depois aqui eu já estou usando aquelas regras, tá ok? Então, pois bem, pessoal, por que eu fiz isso? Eu estou tentando, de alguma maneira, vocês vejam que a minha conclusão envolve o P. E eu tenho que partir do P livre. Eu estou usando essa regra. E outra coisa, gente. Eu vou aqui seguir um caminho que eu já sei que já deu certo, porque eu já resolvi antes. Mas quando eu fui resolver antes, em alguns momentos eu cheguei numa determinada linha e percebi que aquilo não me levava a nada. Então eu voltei, apaguei e voltei novamente, tá certo? Eu estou sendo bem honesto com vocês de que o processo de resolução, muitas vezes a gente erra, a gente faz parte do aprendizado. Aí às vezes esse caminho não deu certo, não me levou a nada. Às vezes até um caminho correto, as deduções são corretas, mas elas não te levam àquela conclusão que você quer, tá? E aí eu já estou seguindo os caminhos que vão levar a ela e quero que vocês entendam como foi desenvolvido. Então, enfim, a linha 3 já faz parte das conclusões, não é mais premissa, tá? Só para... deixa eu escrever aqui também para ajudar vocês. Ó, isso daqui é a premissa 1 e aqui foi a premissa 2. Isso é importante. Essas anotações, elas são muito importantes para a gente ir anotando para ter clareza do passo a passo da nossa resolução. Pois bem, na linha 4, eu posso simplesmente, pessoal,
tem uma regra chamada simplificação, que é uma forma de a gente eliminar o E. Ó. Eliminar o E foi a regra de eliminação. Quando eu tenho duas proposições que são verdadeiras, eu concluo, eu deduzo que qualquer uma das duas é verdadeira. Então, eu sei que daqui eu posso concluir que P ou Q, isso é verdade. O que é que eu estou concluindo isso aqui, gente? Isso daqui é uma regra chamada simplificação em 3. Tá? Vamos lá. O que é a simplificação? Porque tem um E. Ó. A simplificação, eu estou eliminando esse E. Quando eu elimino, só sobra uma das duas proposições, ou a da esquerda ou a da direita. Eu poderia aí ter deixado P ou R, que é a proposição da direita, poderia também, depende muito do meu objetivo, tá certo? Vou fazer essa aqui, porque a resolução que eu trabalhei fez com que eu visse que esse caminho vai. De repente, essa daqui, eu indo por outros caminhos, também chegaria, tá? A resolução de um problema desse ele não é único, ele pode ter várias soluções. Bom, a linha 5, vocês vejam o seguinte, se eu olhar para a linha 4 aqui, deixa eu destacar, ó, e para a linha 2, o que a linha 2 nos diz? Ó? Eu tenho aqui o antecedente e o consequente, né? Na minha condição, aqui na minha condicional, e a gente viu um modo chamado modus ponens, que é uma forma de eu eliminar a condicional, que ela diz o seguinte, ó, se eu sei que P, eu sei que essa implicação é verdade, e eu sei que o meu antecedente é verdade, a gente viu no modus ponens, vocês olhem lá no vídeo, que a minha consequência é verdade. Eu estou dizendo que o meu antecedente, o modus ponens, vamos revisar aqui, ó. Se eu tenho essa premissa, P implica que, e tenho também essa premissa aqui, P, eu posso concluir aqui que o que é verdade. Ó. Se eu tenho que isso é verdade, P implica que é uma verdade. Aí eu digo, olha, o meu antecedente é verdadeiro. Ah, então pode ter certeza que o seu consequente também é, que é o quê? Então, olha aqui, ó. Eu estou dizendo que aqui a minha condicional, estou dizendo que isso é verdade. E na linha 4 eu estou dizendo que o meu antecedente, que é P ou Q, é verdade. Então, eu posso concluir aqui, sem problema, que o meu consequente, que é o S, também é verdade. Ó. Certo? Então, para essa conclusão, eu usei justamente o modus ponens em 2 e 4. Tá? Eu estou gravando, pessoal, isso aqui, justamente eu estou conseguindo gravar, que eu vou disponibilizar esse videozinho para vocês. Nem sempre eu consigo gravar, né? E vocês vão poder revisar esse exercício, mas vocês só vão entendê-lo se vocês tiverem entendido os vídeos antes, tá? Bom, então vocês vejam, no final das contas, vejam onde é que eu quero chegar. Primeiro eu estou trabalhando, eu estou tentando enxugar o P nessas primeiras conclusões aqui que eu estou chegando. E depois eu quero, de alguma maneira, pegar o S para poder trabalhar minha conclusão. Já peguei o S. Se vocês repararem, tem um modo lá nas nossas regras, que é o de inclusão, o modo de eu adicionar ou introduzir justamente ó, a minha conjunção, que é o E. Tá? Então, essa linha 6, eu vou dizer o seguinte, se eu sei que o S é verdade, o S e qualquer que seja a proposição também vai ser verdade. Então, aqui eu posso tranquilo pegar P ou S. Ó. Tá? Porque o S é verdadeiro, isso é o que a gente chama de adição. É a inclusão desculpa, eu chamei conjunção, né? Isso é a disjunção, tá, pessoal? É o ou, isso aqui. Se vocês olharem lá no vídeo,
isso é a regra da adição. Ela é a regra que a gente usa para introduzir o condicional ou, tá? Então, e aí vocês podem ver que, saindo das duas premissas, 1 e 2, eu só usando as regras que nós estudamos nos vídeos anteriores, eu consegui chegar finalmente à minha conclusão, tá? Então, eu acabei de provar que realmente, eu posso dizer aqui que no final das contas, o meu argumento é válido aqui. Ou se eu quiser escrever na forma de implicação lógica, eu posso dizer que P ou Q e R P ou Q, ou seja, as duas premissas juntas, isso aqui implica logicamente em P ou S, tá? Ou em outras palavras, eu posso dizer que P ou S é uma conclusão dessas premissas. Logo, o argumento que envolve P1, P2 e P3 é um argumento válido. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa ou não entendeu alguma passagem sobre isso? Eu trouxe dois probleminhas, o próximo é um pouco mais contextualizado. Bom, vamos partir para o próximo problema. O texto fugiu aqui. Bom, eu vou ler esse probleminha. Isso aqui é um pouco mais laborioso, esse problema, porque eu não tenho as minhas operações lógicas explícitas aqui, tá? Eu tenho um problema que eu ainda, nesse caso, eu quero transformar em um problema de lógica proposicional, para poder a gente trabalhar. Então, vejam só, pessoal. Eu vou ler com vocês. Irei ao trabalho, mas não há transporte. Aliás, eu não vou ler, não. Quem é que lê para mim? Alguém pode ler, por favor? Vocês participarem da aula. Alguém, por favor, lê? Quem se habilita? Oi. Irei ao trabalho aqui. Deixa eu só ver o texto correto, se eu escrevi alguma coisa, porque se eu tiver escrito alguma coisa errada. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Que eu escrevi esse texto. Botei aqui no meu celular. Só um minutinho, porque senão vai dar errado e aí não dá pra gente. Deixa eu ver aqui. Portanto, e haverá. É ao trabalho mesmo, não tem eu não aqui, é só ao trabalho. Portanto. Obrigado, Janete. Portanto, irei ao trabalho e haverá greve, tá? Isso aqui não é um conectivo lógico, não. Isso é ao. É a preposição mais o artigo. Pois bem, pessoal, vejam só. Vamos tentar identificar nesse problema algumas proposições, tá? E a partir dessa identificação, vamos tentar ver aqui o que é premissa, o que é conclusão, o que é que eu estou querendo concluir, enfim. Tá? Então, primeiro, deixa eu mudar. Por exemplo, irei ao trabalho, eu vou
chamar aqui da minha uma proposição P, tá? Não há transporte, mas não há transporte, tá? Então, esse há transporte, eu vou chamar da minha preposição que. Você percebam que então, são proposições. Por exemplo, irei ao trabalho pode ser verdadeiro ou falso, logo é uma proposição, tá? Há transporte também é uma proposição, pode ser verdadeiro ou falso. Se você quiser, você pode considerar não há transporte como sendo a sua proposição. Mas eu vou considerar o há transporte, logo quando eu for colocar o não, vai ser a negação da minha proposição, tá? Eu repito que há várias formas de você modelar ou descrever um texto para a lógica proposicional. Então, beleza. Outra coisa, pessoal, quando o tempo verbal, às vezes, não, ele em geral não influi, né? Ir ao trabalho, ou foi, ou irei, ou fui, presente, passado ou futuro, é a mesma proposição. A proposição aqui é ir ao trabalho, se a pessoa vai ou se não vai. O tempo verbal, ele está de acordo com o contexto da frase, mas trata-se de uma proposição. Por exemplo, o tempo estar bom ou está bom ou não é também uma proposição. Então, ó, se o tempo estiver bom, o tempo está bom também seria uma outra proposição. Vamos chamar de proposição R. Então, vocês percebam que estão aparecendo várias proposições aqui. Vamos lá. Ou se não houver greve. A greve ou haver greve é uma outra proposição aqui, tá? Vocês percebam que ela não apareceu ainda em lugar nenhum. Vou chamar isso de proposição S aqui. Eu estou aqui fazendo as anotações para a gente não se atrapalhar. A transporte é uma nova proposição ou já apareceu? O que é que vocês acham? Então, aqui seria que proposição é essa? Proposição que, tá? Portanto, irei ao trabalho. Ir ao trabalho, que proposição é essa? P. E haverá greve. Que proposição é essa? Muito bem. Então, vocês estão percebendo, ver quantas proposições diferentes aqui no nosso texto. Alguém pode me dizer? 4 proposições diferentes. Aqui nesse problema, a gente tem um desafio a mais, que é construir a nossa expressão lógica. Tá? No problema 1, vocês percebam que já veio um problema modelado. Ó. A expressão já foi dada gratuitamente. Já foi dito quem eram as premissas e quem era a conclusão. E quem era, aqui embaixo está a expressão que foi dada para nós, praticamente. Nesse probleminha 2, a gente tem um desafio a mais, que é compor a nossa proposição. É importante a gente entender o seguinte, usando a estrutura da língua portuguesa, vocês conseguem imaginar onde é que está uma possível conclusão aí desse problema? O que é que vocês acham? Qual palavra da língua portuguesa aqui nos leva a imaginar que eu estou concluindo algo aí? O que é que vocês acham? O portanto, né? Eu digo, olha, eu estou cansado, portanto, não, eu vou ficar em casa. Esse portanto é uma conclusão, né, que você, ou uma dedução que você está chegando a partir do que foi dito anteriormente. Tá? Então, isso aqui é um indicativo de que as nossas premissas vão estar até esse ponto aqui. Ó. Mas vamos tentar ver quem são as nossas premissas. Então, vamos lá. Irei ao trabalho. Então, vamos tentar construir a nossa expressão. Seria P, mas não há transporte. O que é que vocês acham? Que conectivo há aqui entre P e Q? O que é que vocês acham? O que é que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou dizendo que os dois vão acontecer ao mesmo tempo ou não? Eu estou dizendo, olha, eu estou cansado, mas eu vou trabalhar. Quando eu falo assim, significa que eu vou fazer só um ou que eu vou fazer os dois? O que é que vocês acham? Vou fazer os dois, tá? Apesar de que o mais é uma adversativa, né? Ela é chamada, ela é um termo adversativo. Porém, significa que você vai fazer. Eu vou trabalhar e apesar de trabalhar, apesar de não haver transporte, eu vou trabalhar. Eu estou dizendo que eu vou fazer os dois. Então, mais, na verdade, pessoal, é um E. Ó. Então, eu estou fazendo o quê? Então, seria P e me ajudem a construir. E o que? Vai aparecer o que aqui? Muito bem, Janete. Olha, P e não que, tá? Representa até esse ponto aqui, olha. Eu irei trabalhar e não há transporte. Vocês conseguem ler essa expressão aqui, todo mundo? Eu irei ao trabalho, mas, ou seja, esse mais é um e. Não há transporte. Ou seja, até aqui é o que eu sei, tá? É o que foi dito. Vamos. E aí, o que é que está falando agora depois do ponto? Vamos lá. Se o tempo estiver bom, ou se não houver greve, então vocês vejam primeiro aqui, ó, se e o então. O que é esse se então, gente? Que conectivo é esse? Exatamente, a condicional, ou implicação, tá? Vocês percebam que depois desse ponto, as informações que estavam descritas aqui, elas não estão contrariando, eu estou acrescentando outras informações, tá? Então, estou dizendo que eu irei ao trabalho e não há transporte. Além disso, eu estou afirmando, ou seja, além disso significa e eu estou afirmando que se o tempo estiver bom, então como é que ficaria aqui? Quem é o tempo estiver bom mesmo? R. Ou o que é que seria o antecedente? Veja só, uma implicação quando eu tenho P implica que, vamos lá, pessoal. O antecedente é tudo que está aqui, é o que vem antes do se. E o consequente é o que vem depois do então, tá? A pergunta é quem é o antecedente aqui? Me ajudem a encontrar. Falando em português primeiro e depois a gente traduz para linguagem proposicional. Quem é o antecedente aqui? Muito bem. Então, como é que ficaria o antecedente aqui na linguagem proposicional? R ou se não houver greve, ou não S. Muito bem, Janete. Ó. Isso é o antecedente. Então, isso tudo aqui, então aqui vem, vai implicar em que, gente, isso? Então, o que é que acontece? Então, haverá transporte. Tudo isso implica no quê, tá? E aí vocês vejam o seguinte, eu estou aqui antes do ponto, eu estou acrescentando a informação e depois do ponto eu estou acrescentando outra informação. Então isso aqui é um E. É como se fossem as minhas duas premissas, tá? Sempre, pessoal, as premissas, vamos lá, elas, na hora que eu monto a minha expressão proposicional lógica, as premissas elas se unem com o conectivo E, tá? Porque eu estou contando que acontece uma e acontece a outra. Então, exatamente, olha só, pessoal, até esse ponto aqui, ó, que eu estou aqui apontando com a seta, eu posso descrever matematicamente com a lógica esse texto em português, eu posso descrevê-lo na lógica proposicional a partir dessa proposição. Bom, e aí, gente? Deixa eu só trazer isso para cá um pouco. E aí, o que eu quero concluir com isso?
a conclusão aqui seria a minha implicação lógica. Vejam só, portanto, ou seja, eu quero concluir o que? Me ajudem a descrever o que? O que é que eu vou concluir aqui? Como é que fica, Janete? P e S. Então, vocês percebam que eu estou concluindo a partir do texto, né? Eu estou concluindo que eu irei ao trabalho e estou dizendo que vai haver greve. Eu quero mostrar para vocês que é possível eu concluir que eu irei ao trabalho e mesmo assim haverá greve a partir das informações que foram passadas aqui, de acordo com a lógica proposicional, tá ok? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, vocês vejam que este problema 2, nossa, eu sempre bagunço o meu texto todo. Vocês percebam que esse problema 2, ele, diferentemente do outro, você tem um desafio a mais, que foi montar a sua expressão lógica aqui. Bom, então, vocês percebam, seguindo aqui, o que é que nós temos? Nós temos, vamos seguir aqui, eu quero concluir que a partir dessas duas premissas aqui, ó, tá? Eu posso, aliás, essa premissa vai até aqui. Aqui vai ser a minha primeira premissa, que é como se fosse o meu P1, ó. Esse E, entendam, ele não apareceu aqui, ele não estava explicitamente, ele foi deduzido a partir do que foi dito, ó. Tanto esse E quanto esse E aqui é o mas, é o E, mas é que eu falei aqui até o ponto e depois eu afirmei o se. Então eu estou dizendo as duas coisas. Tá? Então por isso que esse E aqui é o E que está compondo as duas premissas. Ó. A minha premissa P2 aqui, ó, é essa. E aqui está a minha conclusão, que seria a minha premissa P3. Então eu vou partir do pressuposto que P1 é verdadeiro e que P2 é verdadeiro. Então, vamos montar nossa estrutura de acordo com o que a gente aprendeu. Então, eu vou verticalmente aqui, ó, eu vou em cada linha escrever primeiro as premissas, a P1, ou seja, P ou não Q, é a primeira linha. A segunda linha seria R ou não S. Implica que, tá? Então, eu vou escrever aqui só para deixar claro para vocês. Isso aqui é a premissa 1 e a premissa 2. Isso é o que faz com que eu garanta que elas são verdadeiras. E a partir de agora, partindo desses dois fatos, tudo que eu escrever aqui embaixo vai ser conclusão dessas premissas. E eu quero sempre usar as regras que nós vimos agora no vídeo 2, nos nossos dois vídeos anteriores, até eu chegar a essa conclusão, tá? Então, vamos lá, pessoal. Na linha 3, se você olhar, por exemplo, vocês vejam que eu quero que apareça o P e o S. Então, eu vou tentar quebrar as minhas estruturas aqui. Pessoal, normalmente a solução de um problema desse pode ter vários caminhos, tá? Não é uma solução única. Eu vou apresentar para cada caso uma solução e eu quero que vocês compreendam essa solução, revisem os vídeos anteriores e entendam essa solução e tentem reproduzir. A partir daí, vocês podem tentar encontrar outros caminhos, mas primeiro vocês têm que, obviamente, ter clareza das regras de inferência que nós já trabalhamos. Então, por exemplo, eu posso usar a simplificação aqui na linha 1. O que é simplificação, gente? Simplificação é uma regra que faz com que a gente elimine o E. Tá? Se eu digo que duas coisas são verdade, uma e outra, eu posso concluir que qualquer uma das duas é verdade. Então, a partir disso, eu posso concluir que o não que ele é verdade. Ó. Eu posso concluir não que aqui, ó, tá? Que é um dos argumentos do E. Tá? Então, isso aqui que eu estou usando deixa eu anotar aqui do lado, é uma simplificação em 1. Tá?
posso concluir isso. Do mesmo modo, eu também posso concluir que o P também é verdade. Ó. Eu posso concluir o P. Tá? Ou seja, isso também como uma simplificação da linha 1 aqui. Ó. Ou seja, na linha 1 eu estou simplificando. Você é obrigado a, numa simplificação, você deduzir ambos os argumentos? Não, depende do seu objetivo. Tá? Eu estou quebrando os dois porque eu vi que futuramente eu vou precisar usar esses resultados. E aí eu quero deixar claro aqui de onde vem o resultado que eu usei. Já na linha 5, obviamente que esses passos têm a ver com o objetivo que eu tenho, com a conclusão que eu quero chegar. Tá? Se você olhar, por exemplo, para o 2 e olhar para o 3 aqui, pessoal, olha só. O que é que eu tenho no 2 aqui? Eu tenho uma condicional. Olha ela aqui. Quem é o antecedente da minha condicional aqui, gente, na linha 2? Me fala, por favor, alguém. Quem é o antecedente da condicional? R ou não S. R ou não S. Deixa eu ver aqui. Isso, R ou não S. O que é que eu tenho aqui na minha linha 3, aqui, gente? Eu tenho não que, tá? O não que é justamente eu estou negando o meu consequente. E existem dois modos que nós vimos. Ó, vamos revisar aqui. Tem o modus ponens, que é P implica Q, como premissa. Vou revisar. Isso está no vídeo, tá, gente? Se eu tenho essas duas premissas, eu posso concluir que o P é verdade. Tá? Isso daqui é o modus ponens aqui. E eu tenho uma outra regra, que é chamada de modus tollens aqui, que é quando eu tenho a negação. Tá? Eu tenho como premissas aqui, ó, eu tenho o P implica Q. E aí, se eu negar aqui, nesse caso, a minha... Aliás, eu menti aqui. Eu me atrapalhei. Aqui é P e aqui é Q, tá, gente? Ó, eu tenho, se P ocorre, então Q ocorre. Aí isso é a minha premissa. Aí eu estou dizendo que P ocorre, o meu antecedente ocorre. Então eu posso concluir que o meu consequente ocorreu. Isso é o modus ponens aqui. Agora aqui não. Eu vou negar o meu consequente. Eu vou dizer, olha, se P ocorre, então o Q também ocorre. Então, eu estou condicionando o Q ao P. Se eu digo que o Q não ocorreu, o consequente não ocorreu, é porque o antecedente não ocorreu. Tá? Isso é o modus tollens aqui. É quando eu tenho a negação do consequente. O modus ponens é quando eu tenho a verdade do antecedente. Aí eu garanto que o consequente ocorre. Ó. Tá? Então, se vocês forem reparar o 2 e o 3, olha para aqui, pessoal. Olha para aqui, para a linha 2 e olha para a linha 3. Eu tenho ó, o meu antecedente e o meu consequente, e eu estou negando o consequente. Então, vocês percebam que é o modo tollens aqui. Ó. Eu estou negando o antecedente, isso me diz que eu estou negando o consequente ó, aqui, logo o antecedente não pode ocorrer. Tá? Então, aqui, de acordo com o modo tollens, quem é o antecedente? O antecedente é esse ou aqui. Ó. R ou o não S, ó, eles não podem ocorrer. Eu estou negando eles, ó, porque o consequente está sendo negado aqui na linha 3, tá?
Então, gente, eu estou supondo que se isso aqui é verdade, isso é verdade, isso é verdade. E a partir de cada verdade que eu vou dizendo, eu vou deduzindo outras verdades. Tá ok? Então, só para escrever aqui para vocês, ó, isso daqui foi o modus tollens que chama. Tá? Em 2 e 3. O modus tollens ele precisa de duas premissas, por isso que eu estou indicando quem foram as premissas que motivaram o modus tollens aqui. Tá? Oi. Quando ocorre essa negação do quê? Então, não. Quando ocorre essa negação, eu repito o antecedente do jeito que ele está aqui. Tá? Então, é importante ter clareza para vocês o que é o antecedente. Independente do que esteja aqui dentro dos parênteses, Janete, eu repito. Tá? Aí depois eu nego ele. É isso que essa regra aqui diz. Ó. O antecedente é quem? É o P. Então eu repito ele e nego. O que tiver aqui dentro você repete. Tá ok? Por isso que ficou R ou não S. Ó. Tá? Aí foi o que a gente fez aqui. Bom, na linha 6 aqui, nessa solução, também dá para usar outros argumentos, mas a gente viu algumas regras que eram as regras chamadas de De Morgan aqui, tá? Eu posso aplicar a regra de De Morgan, que está lá no... já é uma regra derivada do segundo vídeo, que quando eu tenho a negação do ou, ó, a negação do ou, eu nego ambos os argumentos do ou, aqui, ó, a regra de De Morgan diz o seguinte, vamos lá, De Morgan, revisando aqui, tá lá no vídeo isso, ó. Quando eu tenho não P ou que, ó, quando é, em outras palavras, vamos supor que negação seja falso. Quando é que o ou é falso, gente? O ou é falso quando um dos dois é falso, não é verdade? Aliás, quando os dois são falsos. Vê se vocês lembram da tabela verdade do ou. Quando é que o ou é falso, gente? Eu fazendo duas coisas, uma coisa e outra. Quando é que ela dá falsa? Vocês lembram? Quando ambas são falsas. Então, isso aqui dá falso quando o primeiro é falso e o segundo. Veja que eu transformo o ou num e. Quando o segundo também é falso. Tá? Isso aqui é a regra de De Morgan. Ó. Quando eu parto dessa premissa, isso daqui é De Morgan, está lá no vídeo. Então, é o que eu tenho aqui. Ó. Tá aqui pronto. Isso. Aí, Janete, por isso que é importante você saber que regra está usando. Se eu estou usando De Morgan, eu vou distribuir essa negação aqui para o ou, aí ele se transforma no e. Mas isso é uma dedução lógica. Pensa bem, Janete, na tabela verdade do ou. Faz P ou Q. Para que dê falso o resultado. O que é que tem que acontecer com o P e o Q, Janete? Ambos têm que ser falsos. Concorda? Né? Se a gente olhar. E é isso que essa conclusão chegou. Eu estou dizendo, olha, o P tem que ser falso e o Q também tem que ser falso. Aí ocorre essa mudança aqui. Mas na regra anterior, Janete, nós não estávamos usando esta regra. A gente estava usando o modo Tollens. Eu tenho o antecedente implicando ou aqui o consequente. Quando eu nego o consequente, aqui ó, então o antecedente também é falso. Então esse não aqui na linha 5, eu estou apenas negando o antecedente. Então eu não vou mudar nada aqui, não vou fazer mudança nenhuma. Tá claro? E aqui não, aqui eu estou usando De Morgan. Então, se eu usar De Morgan, então eu tenho que negar
os dois argumentos. Ó. Então, eu tenho que negar o R, aí vai ficar não R. E, veja, agora sim, Janete, eu nego o não S. Não S, dá o que, gente? Dá o S. Tá? Então, na verdade, eu já estou usando aqui duas regras. É a negação da negação e o De Morgan aqui, tá? Mas a negação da negação, eu vou botar aqui, ó, De Morgan em 5. Eu usei aqui, ó. Certo? Repito, gente, tudo isso está lá no vídeo, então seria interessante vocês irem lá fazer isso. Pois bem, gente, vejam que eu estou querendo concluir P e S. Se você olhar aqui para a linha 7 ou para a linha 6, eu tenho o E. O E, justamente quando o E ocorre, é porque eu deduzo daqui que ambos os argumentos são verdadeiros. Tá? Tanto não R é verdadeiro, quanto S é verdadeiro. Então, eu posso tranquilamente concluir que S é verdadeiro aqui. Ó. Isso daqui é a regra da simplificação, que é usada para eliminar o conectivo E, tá? Que foi uma simplificação em 6. Bom, e aí, gente? Mais uma vez, aqui eu tenho vejam só, eu quero mostrar que P e S é verdadeiro. Pelo 7, eu estou concluindo que o S é verdadeiro. Como é que eu sei que o P é verdadeiro? Vocês estão vendo alguma linha aqui ao longo desse desenvolvimento que diz que o P é verdadeiro? Alguém está vendo alguma linha? A linha 4. Então, eu concluo aqui que P e S é verdadeiro. Simplesmente aqui eu estou usando... Isso aqui é o que a gente chama de conjunção. Né? A conjunção, o E. Deixa eu escrever aqui o texto. Isso daqui é a conjunção de quem foi 4 e 7, né? Então, vocês percebam que a partir de regras, todas as regras que eu usei aqui estão todas descritas lá nos vídeos, tá, pessoal? Por isso que eu destaquei a importância de vocês terem visto os vídeos, tá? Bom, eu vou só parar a gravação para o vídeo não ficar grande. Depois eu compartilho com vocês.